Bom dia, camarada Nildorix. Bem-vindo ao Duplo Expresso mais uma vez, você sempre ao pé do canhão. Estimadíssimo Romulus Expressonautas, é um prazer estar aqui novamente nessa terça-feira para discutir os caminhos e descaminhos da Pátria Grande. E hoje, especialmente, o caso chileno, que finalmente voltou à mídia. Agora não mais pelas razões nobres que orientam a grande mídia e o capital, mas exibindo as vísceras chilenas, que são sempre mais bonitas do que o modelo apresentado como um protótipo de êxito, de paraíso na Terra, pelos liberais e pelos Verdade. ultraliberais, e especialmente pelo Paulo Guedes, né? É Porque verdade. Paulo Guedes é o homem que se supõe não só um discípulo de Pinochet e de Milton Friedman, mas como um experimento concreto, né? E como ele está, desde que ele entrou, ele é o queridinho do baile da grande mídia. Agora é importantíssimo olhar a imagem de Paulo Guedes pelo espelho chileno, muito produtivo, muito importante para nós, não? Ô, Nildo, antes da gente pegar o nosso metrô direto para Santiago, olha aí a piada sem graça. Antes da gente pegar o nosso metrô, que o pessoal incendiou lá como protesto pelo aumento das tarifas, né, para compreender isso aí, também poder no caminho beber um bom vinho chileno. Eu queria perguntar para você o seguinte: ontem nós publicamos aqui no Duplo Expresso, vou colocar na tela para o Expressionauta ver, um artigo que está tendo muito impacto, intitulado Compromate: Sexo, Crime, Dinheiro, Chantagem. O explosivo submundo da disputa pelo PT. Era algo que eu já tinha prometido aí desde meados de setembro. A gente passou 5 semanas apurando, confirmamos com 9 fontes diferentes, 6 na segurança pública do estado de São Paulo, e é algo muito pesado, mostrando como a disputa pelo PT é pesada e como há uma associação de uma parte relevante do partido, quase hegemônica, com o que há de pior no golpe, com o submundo do Estado, muitas vezes até associado ao crime organizado. Você, Nildorix, foi por muitos anos militante do Partido dos Trabalhadores. Você, historicamente, via esse tipo de sofisticação na articulação para poder pautar, subsidiar as disputas internas por poder entre as correntes, ou isso é uma novidade do Brasil do golpe? Não, o mecanismo, nesse grau de deterioração, obviamente que é algo dos últimos anos. E, sobretudo, depois, Romulus, que o partido começou a ter prefeitos de grandes cidades, governadores e, sobretudo, a partir de 2003, a presidência da República. Antes, no período em que eu fui petista, o que contavam eram as máquinas sindicais. Mas a máquina sindical ela tinha algo de legitimidade, porque você ia num congresso do PT, o representante dos petroleiros era o Jacob Ittar, o representante dos bancários era o Lívio Dutra, o representante dos metalúrgicos era Lula, era a classe trabalhadora. Manuel da Para Conceição poder representava os pautar. camponeses. Quer dizer, a classe operária e camponesa, no início do partido, lá nas entranhas da ditadura, era algo que tinha um defeito terrível, quer dizer, não lutava pela questão do nacionalismo revolucionário, ao contrário, era uma hostilidade completa pela tradição nacionalista e sobretudo, brisolista, Nildo, só mas um parênteses. Havia essa disputa lá? Você era um dos que advogava o esposamento da tese do nacionalismo, nacionalismo revolucionário? não, porque naquela época eu estava começando minha militância estudantil e dentro do marxismo na qual me formei, de Rosa Luxemburgo, de Lenin, dentro da tradição da política operária, da Organização Revolucionária Marxista Política Operária, o fundamental para nós era o conceito de classe social, o conceito de nação não existia, a não ser como um subproduto. Eu tinha muita simpatia, porque eu venho aqui do Sul, né? Então eu sempre tive uma simpatia muito grande, sobretudo pelo Brizola, porque era o Brizola, naquele período pré-64, quem estava à esquerda do Partido Comunista Brasileiro, à esquerda do PTB, e o Brizola foi um sujeito que decidiu, tinha feito a campanha da legalidade, então aquilo me atraía, mas não o suficiente para romper com a emergência da classe operária e dos trabalhadores no protesto operário contra a ditadura militar. Então você estava na Então, sua fase cirandeiro ainda. eu não diria tanto, porque eu logo me vinculei a uma organização que era o Movimento de Emancipação do Proletariado, o MEP, e nós estávamos no combate clandestino contra a ditadura, porque existia, nós estávamos dentro do projeto da transição lenta, gradual e segura de Golbery,
Então, a minha militância, eu não sofri uma ameaça real, mas nós estávamos na ditadura. E romper com as regras da ditadura, você, de alguma maneira, você estava exposto. Mas eu não corria risco concreto. Então, a emergência da classe operária, para nós, era muito importante, porque o projeto que competia conosco era o projeto da transição democrática, que envolvia PMDB, PFL, ou seja, o DEM, e era um acordo com o qual nós nos opunhamos, né? Porque a gente não queria essa cultura do acordo. E então, para nós, para a minha geração, o combate operário era muito importante. E contava dentro do partido, então, quem tinha as máquinas sindicais, que era capaz de levar mais sindicatos, mais delegados. Na medida, Rômulo, em que o plano de carreira, chamemos assim, o plano de carreira lulista, que era que todo mundo embarcava para ser prefeito, vereador, deputado, senador, governador, foi crescendo, aí a coisa começou a complicar, porque no vínculo tem um dos episódios que eu acho que marca muito claramente essa trajetória e que o jornalista e amigo Cid Benjamin publicou no seu livro Graças à la Vida. Ele mostra como a questão Celso Daniel foi um divisor de águas no partido. Está muito claramente documentado e como o próprio Lula anulou uma comissão de ética do partido. O denunciante, veja, era um petista, o Paulo de Castro Venceslau, e ele denunciou isso no partido. Isso foi uma comissão de ética. Essa comissão de ética chegou a um parecer, mas, sob o comando do Lula, isso foi anulado, foi nomeada uma nova comissão e o Paulo de Castro foi expulso do partido. Aí esse sistema de integração do partido, que nasceu com áreas de independência, sob uma razão de Estado, que era por dentro da democracia, isso aí foi chegando a níveis que hoje, Rômulo, hoje, era impensável na época, porque o PT, e isso é uma coisa não só do PT, isso é social. Vou aproveitar essa tua questão para mostrar o seguinte: qual é a dificuldade da esquerda hoje? Na Argentina, aqui, no Equador, em vários países latino-americanos, não na Bolívia, é que a bandeira da moral do ataque à corrupção estava na mão da esquerda. Verdade. Nós emergimos das ditaduras, a bandeira da corrupção era uma bandeira que estava na nossa mão, espetando a classe dominante, espetando as ditaduras, que eram, em geral, corruptas até a medula, com homens fazendo negócio, militares se envolvendo em esquemas de falcatrua, enriquecimento ilícito, tinha de tudo. E a esquerda denunciava. Qual é a questão agora? É que a bandeira da moral, e, sobretudo, essa redução da política moral, em que parece que a corrupção é o pior dos elementos, na verdade, ela está na mão da direita. E pior ainda, Ramos, ela supõe, tal como no Chile, que a única forma de uma forma hipócrita, né? De uma forma hipócrita. Não, hipócrita, uma mentira, no sentido que ela diz assim, a direita formula, tudo que é do Estado é corrupto. Nós sabemos que sim, por quê? Porque a corrupção nasce dessa relação ultraparasitária entre os grandes empresários, os capitalistas e o Estado. A direita o que diz? Olha, para acabar com isso, só reduzindo o Estado, colocando tudo na mão do mercado, ou colocando tudo na mão dos monopólios. Não acaba, porque os grandes empresários, eles sentam todos os meses com o ministro da Economia, o ministro da Fazenda e com os secretários da Fazenda dos estados. Por causa de dívidas tributárias, isenções, fiscalização, é uma roubalheira completa. Mas a esquerda, como ela ficou desmoralizada por alguns eventos trágicos, então isso está aí. E esse caso típico esse caso que você está mencionando, ele é típico dessa deterioração acelerada do Partido dos Trabalhadores como um partido de mudança. Ele não tem mais capacidade de fazer isso. Ele está submetido a uma razão de Estado completa. E eu diria... Não é uma razão de Estado, Nildo, eu vou te corrigir de novo, é uma razão de partido. A gente pode falar, antes fosse uma razão de Estado. E eu devo dizer, Nildo, o seguinte, a sua avaliação de dizer que foi a partir da experiência de governar prefeituras que a adesão a esse tipo de prática
se impulsionou, que eu ouvi isso de militantes do partido, militantes da base, militantes do movimento sindical, falando exatamente isso. Tempos atrás, o Piero Leiner, que já vai estar com a gente, comentou aqui uma tese de doutorado sobre o Partido dos Trabalhadores, que advogava a tese de que, em vez do tal aparelhamento do PT no Estado, houve o contrário. Houve o aparelhamento daquele Estado, corrupto burguês, no PT, através justamente da ocupação das prefeituras, depois do governo do Estado, etc. Só que, qual é a complexidade? A gente tem também, então, ele se liga àquelas oligarquias locais que tinham esquemas pesados muitas vezes. Então, não foi só o aparelhamento pelo Estado, foi o aparelhamento pelo submundo do Estado. E também, muitas vezes, em associação até com o crime organizado. Então, você lembra essa questão do assassinato do Celso Daniel. E, mais uma vez, nesse Compromate, o link, quem quiser ver o artigo depois, está aí na descrição do programa. Olha, o artigo é Compromate, sexo, crime, dinheiro, chantagem. O explosivo submundo da disputa pelo PT. É mais um episódio em que a gente vê quadros do partido ligados ao submundo do Estado, ali que fica na fronteira com o crime organizado, para pautar e conseguir decidir, levar no grito a sucessão interna da Gleisi Hoffmann na presidência do partido, Nildo. Bem, veja, quando eu digo que é uma razão de Estado, é no seguinte sentido. Eu entendo o teu reparo, se diz, Nildo, se fosse uma razão de Estado, seria uma razão nobre, da qual nós deveríamos, de alguma maneira, prezar. O que eu estou mencionando aqui, se o Estado é, para nós marxistas, um comitê de negócios da burguesia, como estabeleceu Marx, o partido que submete a uma razão de Estado, um partido dos trabalhadores, ele está submetido às regras do jogo. Por isso que eu não defendo, quer dizer, quando, Nildo, você defende a democracia, eu digo, não, eu não defendo a democracia, no sentido que esse que nós temos é um regime eleitoral, isso não é a democracia. Verdade. A democracia é um horizonte histórico a ser conquistado pela luta dos trabalhadores. Não pode ser conquistado dentro das regras do jogo, porque essas regras do jogo estão completamente dominadas. Quando um partido nasce contestando o regime e depois se estabiliza dentro do que eles chamam de democracia, que nada mais é do que um regime eleitoral, ele naturalmente se corrompeu ética e politicamente. Agora, essa corrupção, ela pode ir se degradando em níveis inimagináveis. Esse caso concreto mostra que nessa degradação não existem limites. Um sujeito que está sendo chantageado por sexo, por exemplo, por um deslize na vida pessoal, que no limite qualquer um de nós poderíamos ter, ele perde a capacidade de autonomia e aí vai ter que negociar nas regras do submundo do crime, daquilo que é a parte mais degradada da chantagem política. Na verdade, esse sujeito hoje é um cadáver ambulante, manipulado, mas é um cadáver ambulante, em putrefação, que ele vai contaminando tudo que ele pode. Então, ele já está politicamente morto. Ele acha menos um sobrevivente do sistema. Isso é terrível, porque isso se potencializou. Imagine quando o PT não só começou a ganhar as prefeituras, mas quando começou a ganhar governos dos estados. E quando chegou à presidência da República, com as estatais, com os fundos de pensão. Então, aí tem um mundo inteiro para ser analisado. O problema é que o negócio de, como dizia o Brizola, né, pisar em tapete vermelho é muito complicado. O sujeito começa a gostar do negócio, porque o Rômulo, imagine, uma militância que estava nos sindicatos, no chão da fábrica, nos chamados movimentos populares, e, de repente, o sujeito já ganha um salário, uma gratificação, já vira secretário no município, já se habilita para discutir, começa a viajar pelo país, começa a andar de avião, começa a andar em restaurante. Esse pessoal se seduz com essas coisas. Se seduz e aí... Sem generalizar, né, Nildo? Sem generalizar. Não, veja, eu sei que eu conheço gente, eu podia dar aqui, nominar, inclusive, figuras que... O Olívio Dutra, que você mencionou, que foi governador do estado, até hoje ele anda de ônibus em Porto Alegre quando se destaca. Olha, eu falo isso, apesar de parentes do Olívio Dutra trabalharem aí para malhar o duplo expresso nas redes internas do PT, mas eu reconheço isso. Veja, eu diria em defesa do Olívio, não agora, o Olívio sempre andou de ônibus, inclusive quando era governador. Então, mas veja, o Olívio mesmo, ele está quase retirado da política, ele está aqui quase exilado no Rio Grande Amado, ali fazendo política, ele viaja pelo Estado, ele é uma figura admirável.
Eu dei a ele de presente o livro do Jorge Abelardo Ramos, História da Nação Latino-Americana. O Olívio é um leitor, o Olívio é uma figura simples, o Olívio veja, mas ele mesmo, ele não tem espaço nenhum nessa disputa do partido. Ele não incide na disputa do partido, porque, na minha leitura, Olívio sabe que ele é um derrotado. Mas veja... E antecedendo, o Nildo, olha que interessante, antecedendo a rasteira que o PT jurídico deu no Lula, a mensagem ao partido, o Olívio também levou um golpe da mensagem ao partido na sua sucessão ao governo do Estado, do Tarso Genro, que escreve a tal da mensagem ao partido. Mas veja, claro, então veja, essas figuras que existem no partido, eu tenho alguns ex-alunos, por exemplo, que participaram do governo do PT em Brasília, em postos importantes, entraram com a mesma conta bancária com que saíram. Mas veja, essa gente é devota. Na base do PT, existe uma militância que ainda se ilude com as possibilidades do partido. Mas na cúpula, Diretório Nacional, Diretório Estadual de São Paulo, os grandes diretórios que conformam o jogo partidário, aí a militância não apita, ela é uma peça cativa. Isso veja que... Mas, Nildo, aí que é grave, e por isso que a gente publicou isso com... Assim, não foi uma decisão fácil, foi grave, tanto que você viu o cuidado que a gente teve, demoramos 5 semanas apurando, checamos com 9 fontes diferentes, mas por quê? Até o final, até ontem, estava discutindo com a equipe ainda se a gente publicava ou não o nome do deputado que foi vítima desse compromate, dessa operação de inteligência para constrangê-lo através de chantagem com um flagrante armado. E ao final a gente optou, uma decisão difícil, por publicar o nome, o deputado Barba, o deputado do Lula, para quem o Lula pediu voto nas últimas eleições, ex-dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, tem uma trajetória muito parecida com a do próprio Lula, e naquele plano de carreira era o nome agora para ser o deputado federal na próxima eleição. Então ele foi, dirigiu o sindicato, aí depois deputado estadual, essa coisa da escadinha era a vez dele, em política tem fila. E a gente pensou, bom, vai dar até consequências para sua vida familiar, possivelmente. Mas aí é a tal da razão de Estado, Nildo Rix, porque a gente pensou justamente nessa militância a que você faz referência. Se essa ala podre do partido está disposta a se associar ao golpe e ao submundo do crime para fazer isso com alguém com a biografia do Barba, parecida com a do Lula, como eu estou falando, e o nome para ser o candidato do mítico Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na próxima eleição, o que eles não estão fazendo com pessoas menos importantes, menos conhecidas, que não estão perto de onde é feita a crônica política no eixo Brasília, Rio, São Paulo, etc. Então, é justamente preocupado com a segurança dessa militância, cujo pescoço está sendo negociado por essas pessoas com um golpe, na perspectiva de fechamento do regime com o Patriot Act, que a gente tomou aí, por uma razão de Estado, a decisão de publicar o nome do deputado. Eu acho que vocês aí, do Duplo Expresso, têm prestado uma contribuição notável nesse aspecto, porque não é só um dado de honestidade intelectual e de critério jornalístico também. É algo fundamental para dizer para essa militância que tem ilusões sobre o partido, ilusões profundas, que essa militância teria que ter instrumentos de rebelião dentro do partido. Eu estimo que isso não existe mais. Por quê? Porque o Lula fica uma espécie de bonapartismo entre todas as frações, que ele tem que manter toda essa gente unificada. E essa gente precisa do Lula como grande guarda-chuva, de tal maneira que, nesse enredo, eu diria, não tem mais saída. É um enredo cujo final já está programado. Veja, eu acho muito significativo aqui, eu tenho uma grande estima pelo Olívio Dutra, que não tem acusação nenhuma, é um homem limpo, um sujeito que passou pelo cargo de governador, de prefeito, de ministro, absolutamente admirável, né? Admirável quer dizer no sentido de que você pode estar nesses postos, eventualmente no governo, sem se encantar, que é uns abobados, um sujeito que ganha um pouquinho mais de uma gratificação, já dá a vida pelo cargo, já passa a colocar aquilo como um top de carreira, e a partir do Estado, Rômulo, começa a negociar sua vida no setor privado, que é muito pior, porque dali começam novas conexões, o sujeito já quer ser empreendedor, o sujeito já quer ser empresário,
E o sujeito passa a influenciar decididamente dentro do partido. Você veja, a briga do PSL aí pelo fundo partidário, que são mais de 100 milhões, ela é do mesmo tipo, no sentido que, quando tem muito dinheiro, e aqui veja, o fundo partidário, ele coloca os partidos sob uma razão de Estado, no sentido que toda a vida pela institucionalidade. Quem quiser brigar ali já é escrachado. Sabe o que a gente ouvia, Roma? A gente ouvia o seguinte, que a forma petista que deu sentido e mística para o partido, que era a militância, não era capaz mais de enfrentar a política profissional do PSDB e do então PFL. Então, veja, como aquela militância, o núcleo de base não conta, o que conta passa a ser aqueles que financiam o Estado. Começa, como lá em Celso Daniel, com a negociação com os empresários do transporte coletivo da cidade. E termina com a presença da Cátia Abreu no governo da presidente Dilma durante 6 anos, a Miss Motosserra mandando bala e vendendo tudo que a gente tem aqui. De tal maneira que o limite nessas operações, Romulo, a história latino-americana mostra, é muito escasso. Então, Nildo, você ficou cético com relação à conversão da Cátia Abreu, que era uma, naquela altura, virulenta líder do DEM contra o presidente Lula, quando depois, no governo da presidente Dilma, ela adquiriu uma sensibilidade social, inclusive concorreu nas últimas eleições pelo PDT. Eu tenho que falar que eu tenho um carinho especial pela senadora Cátia Abreu, apesar dela ser uma latifundiária, uma inimiga de classe, Nildo Orix. Olha, vou dar um testemunho aqui. Ela é alguém muito digna, porque no início do ano passado, quando ela saiu do PMDB, para não ser expulsa, e estava aquela dúvida para onde ela vai, o que ela vai fazer na eleição, nós pedimos uma entrevista com ela desapareceu, ficou um tempo fora da mídia. E nós fomos o primeiro veículo a pedir para entrevistá-la e marcamos uma entrevista conjunta dela com o senador Roberto Requião. E sabendo que a gente ia fazer a entrevista que a gente anunciou aqui, um desses veículos do Piguinho Vermelho, um que recebe dinheiro do George Soros, sabidamente, ligou para ela e falou o seguinte: mas por que você vai nesse site que está começando agora? Vem com a gente que a gente vai te dar muito mais audiência. E a Cátia Abreu respondeu o seguinte: eu tenho palavra, o meu compromisso foi com eles. Se você quiser, se acerta com eles para você entrar na entrevista. Se não, um abraço para você. E naquela altura, a gente não sabia desse tipo de coisa e até aceitamos fazer a entrevista conjuntamente com esse cidadão. Mas é o nível de coisa que você vê, e a Cátia Abreu é uma pessoa que tem retidão, Nildo Orix, compromisso com a palavra, apesar de ser sua inimiga de classe. Não, mas veja, eu não conheço a vida privada da senadora Cátia Abreu. Eu conheço ela como presidente da Confederação Nacional da Agricultura e como ministra durante 6 anos, que saiu da cota da presidente Dilma, que a tratava como comadre, pelo que diz a imprensa. Elas trocavam foto de neto, uma para outra. Isso, então veja, a questão é que o trabalho da Cátia Abreu foi um trabalho em favor do latifundiário, do agroetec, do agroepop, do agroetudo. E aí eu tenho que anotar, Nildo, algo gravíssimo. O filho dela, também senador, Irajá Abreu, é quem está fazendo a lei para permitir o liberou geral para venda de terras para estrangeiros. Isso é gravíssimo. Isso devia estar sendo falado por todos os partidos de esquerda. Então, veja, mas aí eu diria o seguinte: como os pais não são responsáveis pelos filhos, eu diria que aí já vai pela cota individual desse senadorzinho jovem que está começando na carreira e começa a carreira já vendendo o Brasil, vendendo o solo pátrio. Literalmente. Claro. Então, veja, eu estou acompanhando o caso desse senador, porque a renda da terra se transformou, como sempre, num instrumento decisivo da acumulação de capital no país periférico, nos centrais também, mas aqui com muito mais ênfase. Então, veja, eu diria o seguinte: a questão aqui central é que o Lula ele não é mais capaz, mesmo admitindo a hipótese de que ele quisesse, de parar essa máquina diabólica que se adonou do PT. Até porque ele próprio é vítima de chantagem, no sentido de que a Lava Jato guardou denúncias envolvendo os filhos dele, que, mais uma vez, não são verdadeiras, não parecem serem verdadeiras, mas as contra o Lula tampouco eram. Então, ele é alguém que é, aí, em alguma medida, refém. Além de estar preso, ainda ameaçam para ele não sair do script a sua família, 2 dos filhos, pelo menos. Nildo, a gente tem 20 minutos para falar de Chile, então conclui aí esse capítulo 4 e vamos para o Chile. O que eu queria mencionar do Chile, o Ramos, é o seguinte: com que régua medimos o desempenho de uma economia? Na tradição da economia política, desde Smith, Adam Smith, desde Davi Ricardo, a tradição são as classes sociais. Há que observar. Por isso que a economia, para Adam Smith, para Davi Ricardo, e depois para Marx no sentido negativo,
ela era a economia política. Verdade. E sempre se observava quem ganha e quem perde com o modelo. Veja, o caso chileno, que tem sido cantado em verso e prosa, como algo, um modelo desejável, tá, com essa explosão, ela mostra suas vísceras. Não é algo novo. Vou dar só um dado das aposentadorias. O sistema de aposentadoria chileno. 80% dos aposentados recebem uma aposentadoria abaixo do salário mínimo. O novo sistema de aposentadoria, que isso que o Paulo Guedes está criando aqui, que o Bolsonaro está criando aqui, que Ciro Gomes apresentou uma proposta lá de reforma, Verdade. que o Lula acha que tem que ter reforma da Previdência, mas com a economia em crescimento. Eu vou dar os dados. 80% dos chilenos recebem uma aposentadoria que não alcança o salário mínimo. E 40% deles recebem uma aposentadoria que está abaixo da linha de pobreza. O sistema de aposentadoria chileno, que é um sistema de capitalização, digamos assim, ele é um sistema que se transformou numa espécie de lei dos pobres. Não mata de fome. Então, e unicamente esse é o sentido, é uma renda mínima. Não é mais um sistema de aposentadoria. É verdadeiramente impressionante. A promessa era que o sujeito ia se aposentar com 70% do salário que ganhava na ativa. Isso fez com que, nas condições chilenas, muita gente apoiasse as reformas encabeçadas pelos sucessivos governos. Qual é a tragédia? É que todos os governos, desde o governo da direita, né, até Sebastião Pineira, o Bachelet, etc., entraram sob essa lógica do mercado. Veja, a mesma coisa os fundos de pensão. 40% do lucro, do superávit dos fundos de pensão, Romulo, no Chile, ele é obtido de investimentos no estrangeiro. E 60% são instrumentos financeiros, quer dizer, não tem investimento numa carteira mais ou menos conservadora em setores produtivos. Por quê? Porque o Chile, basicamente, é um país exportador de cobre, de farinha de peixe, de uva e de produtos agrícolas. Quer dizer, o Chile, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, desde muito tempo. E muito tempo colocou-se o Chile como um espelho para o Brasil. Não é para o Brasil, não é para a Argentina, não é para o México, não é nem mesmo para o Chile. Veja que é uma situação terrível, né? 10% dos chilenos detêm 58% da renda. É um país de alta concentração da renda, de uma superexploração da força de trabalho. Então, e há um outro problema lá. Mas, Nildo, nem para o Chile servia esse modelo? O Chile, que não tinha pretensões de ser uma potência industrial, sua população não era grande, tinha muitas riquezas naturais, a terra também possibilitando isso. Nem lá dá para sustentar uma população pequena com esse modelo daí, Nildo? Não, eles não. Nem para o Chile é bom isso, é péssimo. Como também é ruim para Guatemala, é ruim para o Haiti. Uma economia baseada na exportação de produtos agrícolas e minerais é terrível. Isso, eu recordo aqui, Adam Smith e Davi Ricardo descartavam isso para a Inglaterra no século XIX, assim como Alexander Hamilton, nos Estados Unidos, descartou completamente num famoso informe sobre as manufaturas. Isso a gente sabe, o pensamento econômico burguês do século XIX elimina isso. E veja, há um outro problema aí, que é o tema do endividamento das famílias. Sabe por que veja, vamos pegar essa conjuntura. Por que o aumento da passagem do metrô ou do transporte ou qualquer subsídio explode, Rom? Explode por duas razões. Pela concentração de renda, que é gigantesca, e pelos salários, que são muito baixos. E um terceiro elemento decisivo, o grau de endividamento das famílias. Lá no Chile, como instrumento de concentração da propriedade, existe algo que são as dívidas hipotecárias. E elas são superiores a 30 bilhões de dólares. Por quê? As famílias, na medida em que querem manter minimamente um padrão, elas fazem o sistema de hipoteca, pegam o crédito. Pegam o crédito para quê? Para investimento? Não. Pegam o crédito para consumo. E, claro, que chega um limite e entregam a propriedade. Então, não só a renda é concentrada,
mas a propriedade é concentrada e o endividamento das famílias é muito grande. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Social. Isso é gravíssimo o que você está falando, porque a gente precisa ver qual é o regime do Chile, se você pode fazer a penhora, né, a execução judicial da residência familiar. No Brasil isso não é possível, mas, por exemplo, na Espanha, onde eu morei, e morei na Espanha no auge da crise de 2007, 2008, 2009, a pessoa podia penhorar a residência familiar sem problema nenhum. E eram diversas pessoas sendo despejadas e diversas pessoas se suicidando porque não iam ter onde morar, né? Então isso é gravíssimo e é mais um componente explosivo aí, se as pessoas começarem a ser despejadas no Chile, Nildorix. Claro, o tema dos sem-teto, dos sem-casa, né, é muito grave nessas economias. A Espanha é um exemplo. Bom, a crise do chamado subprime nos Estados Unidos exibiu também esse problema terrível, mas tudo que acontece dentro dos Estados Unidos tem uma dinâmica própria. Aqui, o Rômulo, está ocorrendo uma brutal concentração da propriedade no Chile, gigantesca, já agravando um tema que é da pobreza, etc. Agora, veja, nós temos que ter muito cuidado que essa crise ela não complica só Sebastião Pinheiro. Ele está discutindo, sabe o que lá, Rômulo? Eu quero mencionar aqui. Ele está discutindo uma reforma política. E eu tenho dito que aqui no Brasil, a transição desse regime eleitoral para um tipo novo de regime político, ele pode assumir várias formas. Os projetos de lei que vocês no Duplo Expresso têm denunciado com muita precisão como é que isso está transitando no parlamento, ele pode se dar através de uma ditadura no futuro, mas ele pode assumir a forma, e eu tenho dito isso desde outubro do ano passado, é o Bolsonaro convocar uma reforma política. E o Bolsonaro já está agora liquidando com o... Ele está atacando o PSL porque ele está criando a sua própria tropa. Ele está criando a sua própria tropa. E o Sebastião Pinheiro, o que está fazendo lá? Está chamando um pacto social, mas está chamando, sobretudo, uma reforma política. E, entre outras coisas, Rômulo, ele anuncia que pode reduzir o parlamento só para 120 deputados, liquidando, fazendo um sistema unicameral e tomando a ofensiva, pegando a crise para dizer o sistema está esgotado. Nós sabemos que o sistema está esgotado, mas a direita na crise ela também navega. Ô, Nildo, ele roubou a sua bandeira, desculpa, parece que o Bolsonaro roubou a sua bandeira. Mas veja, eu tenho dito até de outubro, porque tem um otimismo, Rômulo, que o otimismo da esquerda latino-americana e a ingenuidade é de que os governos sobem, aplicam reformas que eles chamam de neoliberais, que é um nome muito bondadoso para uma guerra de classes, e aí empobrece o povo e o povo volta para o passado. Não é assim. Eles tomam novas iniciativas. E o Pinheiro está tomando, aproveitando a crise, para identificar que tem um sistema político corrupto, ineficiente e que ele não consegue administrar. A mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo aqui, só que o Bolsonaro com muito mais consistência que o Sebastião Pinheiro. Veja, eu quero aproveitar aqui, Rômulo, acabou de sair aqui, ó, os nossos Expresso Now, essa maravilha, que é o livro, chama O Reformismo e a Contra-Revolução, publicação da Expressão Popular, iniciativa de figuras extraordinárias, um livro traduzido pelo Diógenes Moura Breda, que foi aluno nosso aqui, trabalhou no Instituto conosco, um trabalho da Marina Gouveia, que faz a ala, do Fernando Correa Prado, do Rodrigo Castelo, enfim, esse texto é um texto do Marini sobre o Chile, que acaba de sair. A edição... Rui Mauro Marini. A edição tradicional era essa. Mas agora saiu aqui pela Expressão Popular, não está disponível, mas no próximo mês está nas bancas. É uma reflexão sobre o Chile, sobre a economia chilena e sobre duas vias de transição no Chile, a revolucionária e a reformista. E é muito importante para a gente pensar a situação atual. Em que sentido? Que a direita, Ron, ela vai continuar lutando por aquilo que ela chama de democracia e redefinindo o sistema em regras cada vez mais restritivas, uma espécie de terrorismo de Estado legalizado. Esse tem sido o caminho, que é o caminho da Colômbia, é o caminho do Brasil e é o caminho que Sebastião Pinheiro, acossado pela crise, assediado pela crise, está propondo. Quer dizer, a explosão social não favorece só a esquerda. Eu não estou naqueles que dizem, olha, cuidado com a explosão social, porque isso dá justificativa para a direita. A direita não precisa de justificativa. É verdade. A questão é, na crise, o que a esquerda faz?
Eu digo, na crise, radicaliza a esquerda. Mas a direita se Mas apropria. esse seu pensamento aí lá em 2013 deu chabu, Nildo Rix. Aí o pessoal conseguiu sequestrar aquele movimento. Ô, Nildo, eu devo falar o seguinte só. A gente tem 10 minutos aí, você pediu para eu te avisar quando desse 8 horas. Olha só, que é o seguinte, eu, né, assim, de formação, sou social-democrata, acreditava na luta nas instituições, no avanço da classe trabalhadora através disso, da social-democracia, mas hoje eu tenho consciência de que, pelo menos nesse momento histórico, isso não é possível. Então, vocês que são revolucionários, tem pessoas que não são, mas a gente precisa entender se, por exemplo, naquela metáfora, se você é o relógio parado, que sempre falou que estava na hora da revolução, o relógio parado ele acerta a hora às vezes, na verdade 2 vezes ao dia. Então, se antes era errado, a gente pode discutir se o caminho antes deveria ter sido revolucionário ou não, o fato é que nesse momento histórico, chegamos nesse momento, estando o relógio parado ou não, porque com a agudização do conflito distributivo, a crise no centro do capitalismo e a derrama que eles estão estabelecendo para fechar as contas lá, é impossível não enfrentar abertamente o imperialismo. Isso requer uma revolução. De caráter marxista? Não sei, podemos discutir também. Você vai dizer que sim, mas chegou a hora de romper com esse sistema, Nildo. Eu acho que aí tem uma coisa importante. Veja, quando eu saí do Partido dos Trabalhadores, no primeiro mandato do presidente Lula, eu tinha clareza, não aprovava o rumo do partido, do governo, nada disso. O ministro da Economia era Antônio Palocci, era homem de confiança de Lula. Exato. Fazia um ajuste fiscal pior que o do Pedro Malan. Eu saí do partido e eu tinha clareza que era impossível uma ruptura à esquerda porque o PT e o governo do Lula davam uma estabilidade para o sistema. Então, veja, eu não postulava lá que era hora de fazer política. Foi só você não, Nildo. Eu conheço economistas desenvolvimentistas que não queriam ouvir falar do governo Lula por causa do Palocci e daquele choque contracionista do primeiro ano. Como você falou, mais realista que o rei, pior que o do Malão. O Palocci realmente foi pesadíssimo. E que durou 3 anos, né? Até que o Palocci saiu do governo. Foram 3 anos de um ajuste impiedoso contra os trabalhadores, o Lula fazendo uma reforma da Previdência contra nós. Era um desastre, um governo desastroso. Mas veja, eu postulava que não era possível uma política revolucionária. Eu voltei para a atividade partidária, para a atividade política mais aberta, com a destituição da presidente Dilma, porque com a destituição ficou claro que a burguesia estava decretando uma guerra de classe contra nós. Eu digo, bom, agora é hora de um novo radicalismo de esquerda. Então, o meu relógio, nesse sentido, não estava esperando acertar 2 vezes ao dia. Não, ao contrário, eu sempre achei que nós tínhamos que esperar o fracasso, o que eu chamo do fracasso histórico do petismo. Certo. Quando esse fracasso se configurou, eu digo, bom, agora é possível socialmente, certo. Ainda que nessa lentidão brasileira, Ramos, que é uma lentidão terrível, aqui no Brasil o tempo é brodeliano, né? No sentido que são ondas longas, né? A longa via de transformação. A burguesia, Ramos, ela já entendeu, ela está acelerando. A burguesia entendeu, ela acelerou a transformação. Transformações institucionais. Veja, eu vejo alguns diagnósticos, porque para a classe dominante chilena, como para a classe dominante brasileira, o governo Pineiro, o governo Palocci, o governo aqui de Bolsonaro, proto-fascista, ele é da mais alta eficácia. Pense do ponto de vista econômico. Tem gente que acha que o governo de Bolsonaro é caótico por causa do ministro da Educação, que é um verdadeiro patife. Não, não é isso. É um despreparado. Não. Do ponto de vista econômico, o governo de Bolsonaro é um governo que tem dado um resultado extraordinário para a classe dominante. Não, a gente tem que ter essa lucidez. E ele tomou iniciativa no terreno da economia. Você veja que mesmo essas discussões sobre o PSL, o que o Rodrigo Maia diz? Aqui não afeta em nada o ritmo do que ele chama as reformas. Quer dizer, toda a política que agora vai ser a desvinculação das receitas da União. Isso vai passar naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. Então, a classe dominante lá no Chile está tomando com Piñera a iniciativa política. Aqui no Brasil também. O proto-fascista Bolsonaro está criando o batalhão dele, para além do PSL. Isso é centrado de maneira caricaturesca na família. Mas a família tem laços desde a milícia, Forças Armadas, empresários e mobilizações de rua, além da Embaixada dos Estados Unidos, que financia o MBL, Vamos para a Rua. Isso é tudo financiado pelos Estados Unidos. Mas, Nildo, eu peço para você prestar mais atenção
aos generais do GSI do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem prazo de validade. O plano é de longo prazo. A gente viu aí com o artigo que a gente publicou no domingo, que eles encaixaram um homem das forças especiais na liderança do governo, que foi plantado lá desde 2014. Então é um plano de longo prazo. E o Bolsonaro, eles sempre quiseram se livrar do Bolsonaro. Eles precisaram usar para chegar ao poder, mas querem queimar a ascendência que ele tem sobre a base da tropa, justamente para poder se livrar dele. Então, esse desgaste do PSL, a Joyce, isso aí não acredita muito nessa briga, não. Até jornalista de direita dizendo que é telequete. Eu estou de acordo com você, não é que eu acredito, eu estou dizendo que ele está aproveitando essa crise para formar a sua tropa, entre outras coisas, para dobrar os generais, para dizer, olha aqui, ó, eu estou no jogo, eu não vou ser uma figura passageira. A grande questão da situação política nossa... Não agora, pode ser invertido, Nildo? Não pode ser os generais fazendo isso para queimá-lo e poder superá-lo? Não, eu não tenho dúvida que essa é a norma. A norma é essa, porque as Forças Armadas são sempre mais importantes que um personagem só. E essa hegemonia das Forças Armadas, ela é uma hegemonia controlada pelos Estados Unidos, determinada pelo Comando Sul dos Estados Unidos, e as forças lá dentro do Império. Mas a grande questão é que Bolsonaro está dizendo, eu não sou um personagem qualquer. Como eu sou presidente da República, ele tem cartas de negociação aí muito importantes. E ele está jogando, e ele está dizendo, eu não sou uma figura passageira, eu não serei um personagem qualquer, eu não sou um coadjuvante. Vocês não vão poder me descartar. Esse é o sentido dele indicar o filho para embaixador nos Estados Unidos, esse é o sentido dele declarar a guerra com o PSL, e ele está dizendo o seguinte, eu vim para ficar, eu posso ser medíocre, eu sou um militar degradado, eu não passei pela USP, mas eu estou aqui, eu vou ficar, quer dizer... Essa questão do filho é significativa, Nildo, por quê? Quem que tinha interlocução privilegiada com o Deep State americano? Eram os generais. Então, ele colocando o filho dele em Washington, era o embaixador do Bolsonaro frente aos generais. Isso aí é muito boa sua observação. Claro, e uma outra coisa, tal como o establishment lá nos Estados Unidos dá pancada no Trump assim, de maneira absolutamente clara, dizendo, você aqui é um personagem de segunda, o establishment também se mostra impotente, porque o establishment lá tem que romper a regra presidencial. Aqui, os militares teriam que destituir Bolsonaro, mas isso não está no mapa. Nenhuma possibilidade. Pelo menos não agora. Isso não tem a menor condição, porque isso desmoralizaria o programa liberal. E o programa ultraliberal de Paulo Guedes, eu digo que é uma extraordinária garantia para Bolsonaro, porque é o programa das multinacionais, dos banqueiros, e aqui dentro, Romulo, do latifúndio e dos comerciantes. Daí que essa coesão burguesa topa um sujeito como Bolsonaro, a despeito das barbaridades que ele produz e continuará produzindo na presidência da República. Então, a grande questão é que, talvez todos os dias de manhã, o principal medida tomada pelo Paulo Guedes, que ele segue confirmando Bolsonaro na presidência da República. E Bolsonaro diz, bom, qual é a minha garantia? É ser ultra fiel. O Rodrigo Maia também. O Rodrigo Maia, o que ele quer? Ele quer ser o grande timoneiro das reformas do Congresso, disputando essa condição com o próprio Bolsonaro. Percebe? E como na oposição, aí tem a outra coisa grave, né? Na oposição não tem um programa claro. Por exemplo, o PSDB está discutindo essa ridiculez de Luciano Huck com um programa ultraliberal. E mesmo no PT, o PT não pensa numa ruptura com o programa liberal, ainda que ele queira dar uma tonalidade de caridade católica. Não, com Haddad menos ainda, ele fez aí um artigo na Folha de São Paulo elogiando a política econômica do Fernando Henrique Cardoso e falando que a Dilma errou quando ela foi contracíclica. Esse foi o erro. E aí foi outro dia que eu fico chocado, gente, o Haddad é indefensável. Ele foi num canal do YouTube, My News, que é tocado por aquele cara lá do Porta dos Fundos e do Kibe Louco, que é de extrema direita, junto com o Reinaldo Azevedo e outras pessoas de direita. Então ele quer falar, olha, deixa pra mim, eu posso ser mais realista que o rei, eu vou ser mais liberal, de repente, que o Paulo Guedes. Nildo, 8 horas aí, os seus alunos, conclui aí para os seus alunos poderem ser educados hoje. Mas eu queria dar um recado final sobre a questão chilena. Veja, o Chile é um país extraordinário, de uma gente fantástica, com uma capacidade de pensar extraordinário. Estou pensando aqui no meu mestre, amigo, maior, para quem eu reputo como o melhor economista chileno, que se chama Orlando Caputo. Ele, com Graciela Larsena, eles produzem textos extraordinários, busquem na internet.
os textos de Orlando Caputo sobre o Chile, sobre a economia mundial. E o Chile mostra que nós aqui no Brasil, você veja que não existe no Brasil uma reflexão sobre o que está acontecendo na Colômbia. Não. Então, não existe. Então, eu digo que observar todas as explosões latino-americanas, quero dizer aqui para o Expresso Nauta, é que essa é uma situação latino-americana, na qual o Brasil está profundamente implicado. O desenvolvimento capitalista dependente na América Latina se transformou num desenvolvimento capitalista rentístico, com alto poder de destruição, com um grau de exploração da força de trabalho gigantesca, com a internacionalização da economia. E é isso que aproxima a conjuntura de decisões estruturais. Quando a conjuntura e a estrutura se aproximam, nós vivemos uma lógica das situações extremas. É nesse sentido que eu digo que tem que emergir um espírito revolucionário, com uma prática revolucionária, com um programa revolucionário. A única força capaz de enfrentar a voracidade dos banqueiros, dos latifundiários, da mineração, do capital comercial e das forças armadas alinhadas com Washington. Portanto, agora, as famosas mediações não resolvem, Rômulo. E todas essas reformas que estão sendo aplicadas aqui, que já foram aplicadas na Colômbia, no Chile e na Argentina, começam a ruir. Observem o sistema, o fim do sistema. Só para dar um exemplo, a educação chilena, ela foi até bem pouco tempo toda privada. Todo o sistema de pós-graduação chileno é privado. E a Bachelet fez pequenas reforminhas. Veja que esse programa modesto dos socialistas chilenos é incapaz de resolver a crise. Então, é sempre bom observar os países latino-americanos para além das explosões momentâneas que são, no cenário global latino-americano, permanentes. Ontem, o Equador, hoje o Chile, amanhã a Argentina, essa semana no México, um grande enfrentamento sobre a questão do narcotráfico, a crise em Honduras, a crise na Guatemala, está se desenhando um cenário latino-americano de dimensões trágicas, que é preciso uma esquerda com muita lucidez e uma praxis de um espírito revolucionário desse. Como diz um ditado mexicano, nós separamos os hombres de los niños. Agora não é um jogo de criança, agora é um jogo para valer, que nós jogamos não só a sorte da pátria, da nação, do socialismo, mas a nossa própria sorte individual. Vem dias grandiosos por aí, Ramos. Nós vamos ter que enfrentar isso e crescer na crise. Um grande abraço a você, aos expressionautas, e até terça-feira que vem. Muito bem, Nildorix. Até terça-feira que vem e boa aula para você. Grande abraço. Até lá. Conversamos aqui com o Nildorix, ele que é economista, PhD em Economia pela UNAM, a Universidade Autônoma do México, é presidente do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, e é a liderança da tendência Revolução Brasileira dentro do PSOL.